nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós concluímos toda uma série de reflexões que trata sobre o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, depois uno de alma e corpo, depois homem e mulher os criou, finalmente o homem no paraíso. E aí o nosso catecismo, como é costume, depois de terminar um parágrafo desses, ele apresenta uma série de pequenos parágrafos que são um resumo de tudo o que se viu anteriormente. Nós vamos então dar uma repassada nesses parágrafos, com isso a gente faz uma síntese dos assuntos desses grandes blocos que terminamos no último programa. Parágrafo 380. Esse parágrafo nos apresenta um pedaço da oração eucarística número 4 do Missal Romano. É uma oração eucarística pouco utilizada, ela é um pouco mais longa, muito teológica, muito doutrinal, e eu particularmente gosto de vez em quando de estar usando essa oração eucarística. O costume do nosso povo é usar sobretudo a segunda, né? Mas aqui o nosso catecismo cita como síntese um pedacinho da oração eucarística número 4, que diz assim: Pai Santo, criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. Aqui o nosso catecismo já apresenta, num pequeno trecho, muito daquilo que já está dito no Gênesis e que nós refletimos em programas anteriores. Pai Santo, criastes o homem e a mulher à vossa imagem. Vimos, inclusive, que dessa criação brota a igual dignidade do homem e da mulher, os dois criados à imagem e semelhança de Deus. Essa dignidade advém do próprio Criador. Embora sejam diferentes na sua identidade de homem, de ser mulher, eles são idênticos nessa dignidade de pessoas, imagem e semelhança de Deus. Lhes confiastes todo o universo. É a nossa grande responsabilidade que o Papa Francisco fala como cuidado da casa comum. O universo, particularmente a Terra, o planeta em que nós habitamos, é a nossa casa comum, que foi confiada a nós para aperfeiçoarmos essa criação de Deus. De modo que, servindo ao Criador, dominassem como administradores, não como tiranos, a vossa criatura. Parágrafo 381. O homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem do Deus invisível, a fim de que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãs e irmãos. Nós temos aqui uma citação da carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e da carta aos Efésios, o começo da carta aos Efésios, capítulo 1, sobretudo versículos 3 a 6. Também a carta aos Romanos nos fala algo nesse sentido. Então vejam, se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, na nova criação nós somos chamados a reproduzir em nós a imagem do próprio Cristo, Filho de Deus, feito homem. Porque se nós somos imagens e semelhança de Deus, ele é a imagem do Deus invisível por excelência, no qual habita toda a plenitude da divindade. E, assim, ele há de ser o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. Parágrafo 382. O ser humano é uno de corpo e de alma. Isso nos é apresentado na Gaudium et Spes
Constituição Pastoral do Concílio Ecumênico Vaticano II. O ser humano é uno de corpo e de alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal é criada diretamente por Deus. Por isso é que nós dissemos que o ser humano é como que a síntese do mundo visível e do mundo invisível. Porque nós temos a nossa dimensão, a nossa corporeidade, e nesse sentido nós somos filhos das estrelas, porque os mesmos elementos químicos que compõem o nosso corpo são elementos espalhados pelo universo inteiro. Mas nós temos uma dimensão espiritual, que então nos faz também representantes do mundo invisível. Somos então esta síntese. Agora, o que nós vimos é que a alma, ela é imortal, espiritual e é criada diretamente por Deus. Ou seja, a alma não é produzida simplesmente pela biologia da reprodução, ela é criada diretamente por Deus. Daí, inclusive, a dignidade do próprio ato conjugal. Né? Parágrafo 383. Deus não criou o homem solitário. Desde o início, homem e mulher, ele os criou. Gênesis 1, 27. Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. Mais uma vez, é a Gaudium et Spes que nos traz essa mensagem. Nós não somos chamados para sermos isolados, solitários. Desde o início, fomos criados como homem e mulher. Tem gente que pode estar se perguntando, e o celibato? O celibato só tem sentido se for por um ideal realmente muito grande. Do contrário, ele pode ser tranquilamente transformado em fuga. Desde o início, homem e mulher os criou. E a união entre o homem e a mulher, particularmente no casamento, constituiu a primeira forma de comunhão entre as pessoas. E parágrafo 384, a revelação nos dá a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem e da mulher antes do pecado. Da amizade deles com Deus, advinha a felicidade de sua existência no paraíso. Nós tivemos a oportunidade de falar isso em termos de harmonia e de comunhão. A Bíblia mostra essa harmonia no relacionamento do ser humano em 4 dimensões. Com Deus, Deus que caminhava com o homem no paraíso, no cair da tarde, portanto, uma relação de amizade, de intimidade. Relacionamento consigo mesmos. O homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam. O fato de andar nu e não se envergonhar é uma forma de dizer que o ser humano estava com a consciência tranquila, ele não tinha do que se envergonhar. Não é simplesmente andar sem roupa, mas muito mais é não ter vergonha de si mesmo. O relacionamento com o outro, e particularmente do homem com a mulher, osso de meus ossos, carne da minha carne, com os irmãos, relacionamento de fraternidade e relacionamento com a criação, que era como que um paraíso onde o ser humano era o administrador, o gestor, administrando em nome de Deus. Então, a esse estado, a Igreja chama estado de santidade e de justiça originais antes do pecado. Da amizade do ser humano com Deus, vinha a felicidade do paraíso. Sobre isso nós queremos voltar nos nossos próximos programas, falando da outra face, o pecado. Até lá, se Deus quiser.